estarmos aqui todos reunidos, né, fazendo o estudo da palavra dele e mostrando um pouquinho, né, do que ele queria, né, para o povo, né, o povo que ele escolheu. E nós vamos estar vendo, né, os erros e os acertos, vamos estar vendo um pouquinho disso hoje. Na revisão, né, do capítulo 20 e 21 de Êxodo, nós vimos que, em Êxodo 20, né, vimos que a instituição dos 10 mandamentos, como sendo o estatuto de Deus, né, para os israelitas, nós comparamos, né, o professor, na verdade, né, teve a expertise, né, de mostrar para a gente que era comparado, né, como uma constituição, né, para os nossos tempos, né. Então, ela eram 10 mandamentos, mas eram 10, vamos dizer assim, lei magma, né, que era condensada e precisava das suas regulamentações posteriores, ou seja, das suas leis posteriores, né. E aí nós vimos também em Êxodo 21, né, nós começamos a ver essas seções, né, do decálogo, né, ou seja, das ordenanças, né, do Senhor, que foram iniciadas, né, no capítulo anterior. Então, aí nós comparamos, né, essas seções, né, como as leis regulamentadoras, né, para os nossos tempos de hoje, né. Então, nós temos a nossa Constituição, temos as nossas leis regulamentadoras, né, que explicam, né, determinam, né, como exatamente deve acontecer, né, como deve ocorrer, né, o cumprimento dessas leis, né, e as punições, né, para quem descumpri-las, né. Então, nos nossos tempos. Então, ficou muito bem, né, demonstrado isso nos capítulos 20 e nos capítulos 21, né, através das aulas anteriores, né. Então, no capítulo 21 também nós tivemos a oportunidade de ver sobre os crimes capitais, né, que foram punidos, né, com morte, crimes, né, de lesões, né, onde se aplicava a regra do olho por olho, né, dente por dente, acidentes, né, cometidos por boi, né, onde se apurava se havia dolo ou culpa, né, dos responsáveis, com as devidas, né, reparações que deveriam ser feitas, né, para não haver injustiça. Então, isso foi o que a gente conseguimos ver lá no Êxodo 20 e 21. Agora nós vamos entrar no capítulo 22, então, e é uma continuidade, né, dessas sessões de ordenanças, né, do Senhor, iniciada lá nos capítulos anteriores, né, Mas para o os Edmilson não vai israelitas. participar do lanche na sexta-feira, não, né? Eu estou com uma interrupção aí. Só cuidado com os microfones. Se pode falar, tá? Se for referente ao nosso tema aqui, pode interromper, não tem problema não. Então, Êxodo 22, né, continua tratando especificadamente, né, das leis regulamentadoras, né, ou seja, né, a gente está chamando de lei regulamentadora, né, que é acerca da propriedade particular, né, da moral e do culto, né, ao nosso Deus. Então, nós vamos estar vendo isso a partir de agora. E para facilitar, né, a nossa, o nosso aprendizado, que é a nossa aula sobre o tema, eu fiz uma divisão em 5 partes, né, do texto, né, porque ele tem 31 versículos, e aí eu dividi isso em 5 partes. Na primeira parte, vai de Êxodo de 1 a 6, nós vamos falar sobre o roubo, né, as leis, né, sobre roubo e responsabilidade, né, à propriedade. No versículo de 7 a 15, nós vamos falar sobre leis, né, sobre ofensas e empréstimos, né. No versículo de 16 a 20, a gente vai falar sobre a moralidade, leis, né, da moralidade, feitiçaria e idolatria. De 21 a 27, vamos falar sobre as leis de estrangeiro, né? O pessoal que estava querendo ir um para casa do outro, né? Tem lei de estrangeiro também aqui na palavra, depois nós vamos ver isso. Vulnerabilidades, né? Empréstimos e a juros, né? E penhora. Então, vamos estar falando sobre essas leis, né? Que estavam lá regulamentando isso. E por fim, né? De 28 a 31, nós vamos falar sobre as leis sobre responsabilidades civis e religiosas. Então, é isso que nós vamos abordar hoje aqui, tá bom? Então, para começar, Êxodo 21, do capítulo, do versículo 1 a 6, né? Lei sobre o roubo e responsabilidade à propriedade. Eu vou fazer a leitura e já vou fazendo a colocação, tá bom?
Então, Êxodo 22, capítulo 1, fala que se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Né? Então, o que significa isso? Qual era o crime? O crime era o roubo, né? Roubo de um boi ou de uma ovelha. Né? Se houvesse o abatimento desse animal, né? Ou se houvesse a venda desse animal pela pessoa que roubou, qual que era a sentença sobre essa pessoa? A restituição desse animal. Né? Então não era preso, não tinha que pagar uma punição. O que ele tinha que fazer era devolver, né? Restituir esses animais. Só que qual que era a forma de restituição? No caso do boi era 5 por 1, no caso da ovelha 4 por 1, ou seja, né, 5 bois por um roubado, né? O quatro ovelhas por uma roubada, né? Então não era nenhuma vantagem, né, cometer crime, né, naquela época por conta disso, né? Vamos continuar aqui na leitura, tá? Vamos até finalizar essa parte. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu será culpado de homicídio. Então, olha só, vamos pegar aqui do versículo 2 até o 4. Não será culpado. Não será culpado de Não, homicídio. mas vamos pegar de 2 a 4 para a gente poder fechar uma ideia aqui. Então, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morto, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas olha só, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. 4. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então, a regra da restituição aqui mudou agora, tá? Mudou para 2 por 1, né? Ou seja, né, tem essa situação. E agora vamos voltar no entendimento aqui. Qual que era o crime, né? O crime agora mudou para arrombamento, né? Qual que era a sentença da lei aqui, nesse momento, né? Era que não seria considerado culpado pelo assassinato, né? A referência faz a uma legítima defesa somente numa situação noturna, né? No entanto, olha só aqui, né, como, né, um parágrafo, né, aqui no versículo, né? No entanto, se o ladrão fosse pego em plena luz do dia, né, e a pessoa que o matou seria culpada de homicídio, ou seja, durante o dia o ladrão poderia ser facilmente reconhecido, ou seja, era injustificável matá-lo, não tinha, né, a necessidade de se matar o ladrão, ele poderia ser reconhecido, ele poderia ser, né, identificado, né, e não havia necessidade de fazer isso, então não havia justificativa, então havia uma condenação para quem, né, cometesse o assassinato do ladrão durante o dia, mas à noite entrava como uma espécie de legítima defesa, né? Não haveria culpa, né, de quem cometesse o assassinato. No caso em que o ladrão fosse capturado, né, aí fala novamente da restituição, ou seja, ele deve restituir, né, em dobro, ou seja, se ele furtou 1, ele deve devolver 2, né, do que ele furtou. E além disso, né, se ele não tivesse condições, ele teria que ser vendido como escravo, né, ou seja, né, pagar a sua dívida, né, pelo valor que ele valia. Ok, até aqui, vamos ver o versículo 5 agora. Se alguém levar, né, seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo, né, ou da sua vinha. O versículo 5 agora, né, tá falando de um crime, né, que a gente conhece muito aqui hoje na forma de dano, né, por dolo. Ou seja, eu levei meu animal para pastar, mas eu vou deixar meu animal pastar na grama mais bonita do meu vizinho, né? Eu tenho a intenção de deixar meu animal gordo, né? Então eu não vou fazer vista grossas para que ele paste lá, né? Então, nesse caso aqui, né, havia uma intenção de deixar proposital, né,
de deixar o animal se servir do pasto alheio, né? Ou seja, do campo alheio, né? Da vinha de outra pessoa, ou do campo de outra pessoa, né? Qual que era a sentença da lei aqui? Né? A pessoa teria que restituir do melhor do seu campo ou da sua vinha, né? Ou seja, eu teria que a pessoa que cometeu esse dano, né, contra o seu né, seu semelhante ali, ela deveria restituir do seu melhor, né? E não, né, né, estragou lá, sei lá, 20 metros quadrados, eu vou, né, fazer um proporcional lá. Não, não. Era a sentença era, você vai ter que, né, restituir do melhor. Por que isso, né? Imagino que seria não só a reparação do que foi perdido, né, mas uma compensação também, né, pela perda, né, porque não é só o prejuízo, mas também o sabor, aquela coisa do moral, né, que estaria envolvida aqui. Então havia, né, uma certa reparação de forma justa, né, da parte do Senhor que ele, né, estabeleceu aqui, né. Então, a indenização ele pelos danos causados pelo seu animal, né? Que você deveria ter cuidado, ter zelo e não deixar acontecer o que aconteceu. Vamos ver o versículo 6 agora para a gente fechar esse primeiro tópico aqui. Se um fogo, né, se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou o trigo, né, plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Mesma situação, né? Mesma semelhança aqui, né? Danos, né, por culpa. Agora, né, na primeira a gente viu, no versículo 5, a gente viu que havia uma certa intenção da pessoa de deixar o animal dela se engordar no pasto alheio. Agora, ele põe um fogo, mas ele, né, de maneira, né, não controlada ou de maneira, né, que talvez falte ali um pouco mais de noção, ele deixa que esse fogo propague, né, para o terreno alheio, né, e consuma material, consuma bens, né, de outra pessoa. Então, ali, normalmente, o entendimento aqui está mais direcionado à culpa, né? Ele deveria ser mais cuidadoso, mas, porém, ele deixou de tomar esses cuidados. Então, nesse caso aqui, de forma semelhante, né? Se alguém acende um fogo e causasse danos, né, aos campos, né, de outra pessoa, né, o causador do incêndio tinha que pagar pelo dano causado. Então, isso não podia haver dúvida, né, entre o povo. Bom, eu vou dar uma parada agora para, né, perguntar se houve alguma dúvida, se alguém quer colocar algum acréscimo nisso, né? Porque eu tenho certeza que tem muito mais gente, muito mais capacitada do que eu aqui. E quiser colaborar aí também, seja bem-vindo aí nisso daí, tá bom? Alguém quer comentar? Alguém quer acrescentar? Muito bem. Então, vamos seguir então. Ô, Nélio, só um Oi, detalhe. claro. Se hoje fosse assim, acho que teria menos ladrão aí, né? Porque a impunidade é que leva as pessoas a, né, a fazer as coisas. Entendeu? Valeu. Obrigado. Renato, acho que nós temos, principalmente no nosso país, né, nós temos diversas leis, mas elas não chegam a todas as pessoas, né? Então, nós temos muitas pessoas hoje que não são assistidas pela lei, né? Sejam por, né, ignorância, né, da forma como acessá-las, seja pela complexidade, né, de se acessá-las, né, seja pela demora, né, de resposta da lei, né, para com essa pessoa. Então, muitas pessoas hoje dizem que a nossa legislação, nossa lei hoje, ela é desacreditada, né? A gente confia mais na lei de Deus do que na lei das pessoas, na lei dos homens, né? Então, eu acho que isso aqui, esse comentário acho que deve valer até para o final da aula aqui, porque há muitas situações aqui que a gente vai ver que trazem semelhanças, né? E que a gente gostaria que, de repente, voltasse a lei de Deus. Mas, na verdade, a lei de Deus, ela nunca saiu, né? Ela nunca saiu do contexto, né? O que foi acrescido para a gente foi a graça, né? E a graça, ela sobressai sobre tudo isso, né? Isso aqui é só uma sombra da graça que haveria de vir, né? Então, todos nós temos acesso a tudo isso hoje, só que de maneira da graça, né? Através da graça de Jesus.
Vamos lá, então. Êxodo 22, do capítulo 7 ao 11. Agora nós vamos ver sobre as leis, né? Sobre ofensas e empréstimos, né? Então, já está entrando um pouquinho agora na parte de moral, né? Na questão ainda de patrimônio também, né? Êxodo 22, capítulo 7, fala o seguinte: se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da sua casa, né, ou da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro, né? Então, o que está falando aqui, né? Que ele determina, né, em Êxodo, capítulo 22, versículo 7, determina que se alguém entregasse, né, dinheiro ou bens, né, para uma outra pessoa, né, guardar, e esses fossem roubados, né, o ladrão teria que, melhor, se o ladrão fosse encontrado, né, ele teria a obrigação de devolver tudo em dobro, né? Então, é uma sentença semelhante àquela do versículo 4 que a gente viu, né? 2 por 1, né? Ou seja, se eu roubei 1, eu tenho que devolver 2, né? Isso aí era para quê? Para estimular qualquer tentativa, porque, olha só, eu não tenho 2 para devolver. Beleza, você vai ser escravo agora, você vai ser vendido como escravo para compensar, né, o teu prejuízo, né? Então, assim, aí era uma situação que, né, desestimulava mesmo, né, a prática do crime e uma convivência social importante, né, uma convivência, na verdade, uma comunhão, né, importante ali entre o povo. E nem por isso deixou de não ter, né? A gente sabe da história, né? Vamos ver aqui Êxodo capítulo 22, versículo 8. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro, né? Olha só que coisa interessante que nós temos agora, né? O famoso espertinho, né? Ou seja, se o ladrão não fosse encontrado, o dono da casa tinha que se apresentar aos juízes, né, do povo, para que se averiguasse se ele mesmo, né, não era o responsável pelo roubo, né? Aqui nós vemos a possibilidade do crime mais antigo da humanidade, né? Quem arriscaria aí a dizer qual foi o crime mais antigo da humanidade? Esse crime tem hoje, esse crime aí é apropriação indébita. Eu dou alguém, cedo algo para alguém, para cuidar para mim, para zelar, essa pessoa se apropria como se fosse seu. Esse crime existe hoje no Código Penal. Não, mas eu estou falando de um outro crime que antecede a esse ainda, mais antigo que esse. Será que seria uma falsa comunicação de crime? Uma falsa comunicação de crime? Acho que não, hein? A minha esposa aqui está falando do assassinato de Abel, não foi homicídio, não. Eu acho, eu gosto sempre de brincar com isso, porque assim, a gente tem, né, lá atrás, né, a cobra, né, convencendo a Eva, né, a pecar, né? Então, eu falo que é o 171 do nosso Código Penal, né? É o famoso crime, né, de convencer a pessoa, iludir a pessoa de, né, fazer algo que, né? Pode falar, Alessandro. Colarinho branco, colarinho branco. Colarinho branco. Então, né, aqui vemos aí a possibilidade desse crime antigo, né, no nosso Código Penal aí, o 171, né? Citado, né, desde a época de Eva, da serpente da Eva, né? E também poderia, né, tá, né, entre o povo de Deus, né? Né, dentro desse contexto aqui, né? Ou seja, a pessoa, então, né, ela como fazia uma falsa comunicação de crime, né? No intuito de levar vantagem, né, para si, né? Ou seja, né, de se apropriar, né, como bem disse o Giovanni, né? De se apropriar ali do bem do outro, né? Do bem de terceiro, né? Então, uma falsa comunicação de crime com a intenção de fazer isso, né? Então, basicamente seria essa a intenção aqui. Vamos ver Êxodo capítulo 22, versículo 9. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence,
as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes, né? Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro, né, ao seu próximo, né? Olha, mais uma sentença, né, de 2 por 1 aqui, né, por caso de, né, uma falsa comunicação aí de propriedade agora, né? Então, você achou, né? Vamos voltar no contexto aqui para não perder. Então, assim, se você registra-se, né, que se houvesse alguma coisa, né, alguma causa litigiosa, né, sobre algum bem ou objeto perdido, né, o suposto dono aparecesse reivindicando, né, o bem, as partes envolvidas aqui tinham que apresentar diante dos juízes, né, e a parte culpada tinha que pagar o dobro, né, à parte inocente, né? Então, a gente está vendo aqui a mesma sentença lá do versículo 4, né, 2 por 1. Né? Eu lembro, eu estava vendo essa passagem aqui, eu lembrei daquela passagem de Salomão, né, do primeiro julgamento de Salomão, né, da mãe que dormiu sobre o filho, pegou o filho da outra, né, e aí aceitou, né, e Salomão foi de uma sabedoria extrema, né, vamos cortar a criança no meio e dar metade para cada uma, né, e a mãe verdadeira falou, não, deixa a criança com a outra lá, né, então me lembrei dessa passagem aqui, mas ela não está dentro do contexto aqui, tá, gente? Só tô contando para vocês que ela me veio à mente, né? A sabedoria de um julgamento, né? Ou seja, por que tinham que apresentar-se diante de juízes, né? Juízes, no entender aqui, né? Eram pessoas, né? Que Deus abençoava com o discernimento, né? Para poder fazer o julgamento, né? Das causas do povo, né? Então, hoje nós também temos, né, os nossos juízes, né, as nossas leis, né, e os nossos julgamentos, né, e nem sempre há, né, com grande clareza, com grande entendimento, né, como a gente falou lá no início. Vamos lá, capítulo 22, capítulo 10. Tem uma Se mãozinha alguém levantada aqui, Neves, rapidinho. Tem uma Vamos lá. mãozinha aqui. Davi. Então, uma observação, a gente observa aí, desde da aula anterior, como era pesado, né, as leis, né, estão sendo colocadas, as normas, né, são muito pesadas. Isso era para disciplinar o povo e promover a justiça. Aí o exemplo e a parte que o irmão Neves está colocando aí, sobre a pessoa pegar uma coisa que é sua, que pode ser sua, que pode ser sua. Aí vai diante de um juiz para ele verificar de quem pertence aquele bem, né, de quem pertence aquele bem. Aí, no momento que é aplicada a justiça, é identificado a quem pertence, aquela pessoa que disse que era dele vai ter que pagar em dobro. Isso aí é para aplicar a justiça, ou seja, uma pessoa não chegar pegando uma coisa sua e depois querer levar no juiz e querer se dar bem, né? Evitar que as pessoas fiquem pegando as coisas dos outros, né? Ficar pegando objetos e ficar levando em litígio. Só o fato da pessoa ter que pagar o dobro se estiver pego mentindo, enganando, aí já assusta todo mundo. Ou seja, a pessoa pode ver um boi passando lá no seu pasto, sabe que não é seu, né? Sabe que não é seu. Vai pensar 2, 3 vezes antes de pegar esse boi e dizer que é seu. Porque se for provado que não é seu, você vai ter que pagar o dobro. Então, era uma justiça muito penosa, pesada, para justamente apaziguar o povo, colocar ordem no povo. As leis elas são colocadas para... as leis judaicas são muito antigas, né? São muito antigas, que é justamente que serve de base para o direito atual que nós temos, né? Então, Deus ele já se preocupa em apaziguar e aplicar a justiça no meio do povo. Hein, Neves? Se aplica também aquilo que você comentou, também eu falei nas aulas anteriores, né? Como a gente pode ver dentro disso que você está explicando muito bem, lá no capítulo 20, versículo 17, quando ele fala sobre o não cobiçarás, né? Nada do teu próximo. E aí é o ponto que a gente está observando, né? Como você está bem aplicando. Então, Deus agora ele está fazendo uma descrição detalhada, né? E já colocando a pena em caso da pessoa agir desse modo, já que ele fez o geralzão lá,
Os 10 mandamentos, agora ele está detalhando de uma maneira para ficar esclarecido, né? Usando exemplos, né? Para que o povo possa ter esse esclarecimento. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado, Davi, para isso. É exatamente isso. A gente vê, gente, não fui nem por isso deixou de acontecer. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de muita gente, nós estamos falando de muita propriedade, muitos bens, né? E assim como é hoje, se a lei fosse aplicada no rigor dela, né, não fosse tardia, se as pessoas, os juízes, né, as investigações fossem concluídas no tempo hábil, né, com certeza isso desestimularia muito mais a prática do crime. Mas não é o que acontece. Na prática, nós temos muito menos gente para investigar, gente para defender, gente para condenar, né? E hoje nós temos muito menos espaço para se confinar, né, a pessoa, porque hoje, nessa época, estava se tratando dos bens, né, pessoais, né, dos bens, valores, né, os bens tangíveis, né? Hoje nós temos um bem que é intangível, que é a nossa liberdade, né? A nossa liberdade hoje, na nossa Constituição, ela é tida como o nosso maior bem, né? Por isso que quando uma pessoa é presa, ela é privada da liberdade social, né? E isso se entende pela nossa Constituição como a maior punição, né, para uma pessoa. Ela é mais séria do que fazer a pessoa pagar, né, com o dinheiro dela, né? E que muitas vezes acaba sendo vantajoso, porque na prática do crime você mais ganha do que perde, né? Na prática do crime. Agora, quando você se aplica a lei da reclusão, ou seja, tira essa pessoa do convívio social, ela não faz uso do fruto do crime. Então, isso é também desestimulante para essa pessoa. Só que não envolve só a pessoa e o resultado final. Envolve todo um sistema, né, complexo e que não é funcional hoje. Ele não é perfeito, ele não é uma coisa, né, ele é corruptível, né? Então, para alguns, né, se cumpre até mais que o tempo, para outros, né, não se cumpre tempo nenhum e vivem em liberdade, né? Comete-se os crimes que cometeram, que fizeram, e ainda estão em liberdade, ou são postos em liberdade antes do tempo. Então, é só um adendo aí sobre essa situação de lá e de cá hoje, tá? Só para a gente refletir um pouco sobre isso. Voltemos aqui, então, à palavra, porque a palavra de Deus é o que nos interessa hoje, né? Outra mãozinha, Neves. Outra mãozinha aqui. Diga. Ah, o José. Pois não, José. Ô, Glórias, boa noite. Que maravilhoso estarmos juntos e debaixo do Espírito da palavra do Senhor. Amém. Olha, em se tratar de lei, eu vejo também que muitas vezes nós apelamos, né, realmente para a lei, para a justiça, querendo nos sentir seguros dos nossos direitos e até mesmo criarmos consciência de não fazer aos outros. Então, a gente apela para essa justiça. Assim foi também no tempo de Jesus, né? As pessoas estavam sedentas de justiça, mas devemos, então, ter um equilíbrio, porque, na verdade, a lei nos mostrou que ela não salvava. Uma vez que nós somos imperfeitos, era só outra pessoa que era imperfeita? Não, todos nós. E, em vários momentos, estaríamos em circunstâncias em que nos trairíamos. Então, como lidar com... É um equilíbrio, né? Desejar a lei e também a misericórdia, o perdão, a sabedoria, a nova aliança que Jesus trouxe. Então, volto a dizer, muitos de nós apelamos para a lei hoje e a gente deve ter cuidado em achar que essas normas nos corrigiria a sociedade, né? Então, às vezes a gente apela mesmo em querer um poder maior que traga a lei, que traga a determinação do que a gente deve fazer. E a gente deve, repito, ver a lei não salvava. Então, porque nós somos falhos. Você viu que durante 2000 anos aquele povo se corrompeu por diversas maneiras, diversas formas, porque a querer fugir da lei. E nós não faríamos o mesmo hoje? Faríamos o mesmo hoje. É isso aí.
Irmão, obrigado. Eu vou fazer uma confissão aqui. Depois que eu preparei esse estudo, eu disse, né, eu agradeci a Deus porque não estava vivendo durante essa época. Porque se eu tivesse vivendo essa época, eu teria sido morto. Ô, Tá? glória. Então, por quê? Porque eu encontrei várias condenações aí para mim, vários crimes que eu já tinha cometido aqui. Entendeu? Então, eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém agora, né? Estou falando só de mim. Então, assim, eu já me identifiquei em vários crimes aqui, né? Então, ou seja, não era, né, algo simples e fácil de ser seguido, né? Era algo bem rigoroso e era algo para desestimular mesmo, né? Assim como é hoje. Hoje a nossa legislação ela é rigorosa também. Ela é para desestimular a pessoa de praticar o crime, né? Mas, como eu disse anteriormente, né, ainda é muito vantajoso para quem tem problema de desvio de caráter, né, de moral, né, e principalmente, né, tem um desvio do amor de Deus, né? Não está na palavra, não está no caminho, né? Para a pessoa que não está no caminho, não está na palavra, isso para ela não tem valor nenhum, né? Lei não serve, tudo que é feito para, né, se organizar uma sociedade, tudo que é feito para proteger uma sociedade não tem valor, né? Vamos ver aqui então Êxodo 22, capítulo 22, versículo 10 e 11 agora, para a gente formar aqui outra ideia, né? Se alguém então der ao seu próximo, seu jumento, seu boi, ou sua ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer ou for ferido ou for levado, né, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro, né? E o dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Então, aqui eu começo a ver um pouco de bom senso também e um pouco de diálogo, né, entre as pessoas, né? Ou seja, o texto ele também aborda uma situação que alguém guardava um animal de outra pessoa, né? E se o animal morresse, ficasse aleijado ou fosse, né, levado sem que ninguém percebesse, né? O que guardava o animal, né, e o dono do animal tinham que fazer um juramento perante Deus, né, de que não tentaram, né, prejudicar um ao outro. Então, esse era o principal que devia ocorrer no relacionamento, na comunhão, né, do povo de Deus. Eles não podiam tentar prejudicar um ao outro. Essa era a ordem principal ali, né, com relação aos bens e às posses, né, era proteger o que é seu, proteger o que é do outro, para que não houvesse, né, conflitos ali, né, principalmente houvesse prejuízo, né. Então, nesse caso, né, não havia obrigação de nenhuma restituição, né, ao dono do animal, né? Então eu vejo aqui a primeira prática do bom senso, né, sendo aplicada. Não sei se eu estou certo nessa linha de pensamento, mas eu, né, me identifiquei desse jeito aqui. Tudo bem até aqui? Podemos ir para as leis sobre as ofensas e empréstimos? Ok. Então, do versículo 12, né, ao 15 do capítulo 22, nós vamos ver agora sobre leis, né, leis sobre ofensas e empréstimos. Então, vamos lá, no versículo 12. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que se fazer restituição ao dono. Então, ou seja, aqui identifica que o animal, né, estava emprestado, mas ele foi roubado, né? Então, se o animal tivesse sido roubado, então tinha que se fazer a restituição ao dono. Ou seja, qual que era essa forma de restituição? Um por um, né? Eu tinha que devolver, porque eu estava guardando, né? Então, eu estava de posse desse animal pelo dono, e o animal foi roubado. Eu não consegui prender o ladrão não foi identificado, né? Eu não posso deixar o dono do animal no prejuízo, eu tenho que devolver um animal para ele, porque eu fiquei com a responsabilidade. Aqui nós estamos falando, né, da responsabilidade da pessoa de guardar o bem do outro, né? Então havia essa consequência aqui, né? No versículo 13, opa, voltou no começo, deixa eu voltar lá. Se tiver sido, né, despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele, e não terá que fazer restituição.
Olha aqui de novo, né, uma prática do bom senso, né, no versículo 13, né? Se o animal, né, é um mas, né? Mas se o animal, né, que tivesse sido devorado por um animal selvagem, né, e o responsável apresentasse como prova os restos desse animal, nenhuma restituição era determinada, né? Ou seja, né, olha, você deixou o animal comigo, eu estou cuidando dele, mas entrou um animal selvagem e matou ele, sobrou só isso aqui dele, né? Ah, beleza, então você não houve, né, nenhuma intenção de prejudicar a pessoa, né? Ou não houve nenhuma vou dizer assim, nenhuma falta de zelo, né? Até porque animais selvagens, né, não respeitam espaços, né? Onde puder passar, ele vai passar, ele vai fazer a arte que ele está proposto a fazer, né? Vamos lá, 13 para o 14 agora, né? Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer, na ausência do dono, terá que fazer restituição. O 14 agora é algo muito semelhante, né? Ao versículo 12, né? Ele também era válido, né? Para as relações de empréstimo, né? Ou seja, se um animal emprestado fosse ferido ou morresse, né, na ausência do dono, aquele que pegou emprestado tinha que restituir o animal, né? Por quê? Porque estava na ausência do dono, ou seja, o dono não viu o que aconteceu, né? Então, se ele não sabia como é que o animal foi ferido, ele não podia, né? Mas se estivesse na presença dele, não precisava, mas se eu estivesse na ausência dele, precisava fazer a restituição, de novo, né? Um por um, ok? No versículo 15, se o dono do animal estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Aqui tem uma situação muito, muito interessante para os nossos dias, né? Às vezes você aluga uma ferramenta e a ferramenta quebra na sua mão, né? Como é que você faz? Você paga o conserto da ferramenta? Não, você não paga. Você alugou a ferramenta, a pessoa tem que pegar a ferramenta quebrada e te dar uma outra ferramenta, né, boa, né, funcionando para que você termine o seu trabalho, mas você não fica com o prejuízo da ferramenta, porque o prejuízo da ferramenta já está cobrado no aluguel, né? Então, essa lei, acho que ela veio desde aquela época para o nosso tempo aqui. Hoje ela se permaneceu, né? Que a gente não tem não tem a necessidade, né, de reparar ou de trocar, né, o material quebrado. Então, aqui no versículo 15, né? Porém, se o dono estivesse presente quando o animal fosse ferido, né? Ou seja, se fosse na presença do dono, né, e ele morresse ou ficasse ferido, nenhuma restituição era devida, né? E se o animal tivesse sido alugado, ou seja, era uma prática muito comum, né, das pessoas naquela época alugar animais para fazerem trabalhos, principalmente o boi, né, que era responsável por tração, né, de ferramentas de ferramentas da lavoura, né? Então, se houvesse o aluguel desse animal e o animal fosse machucado ou fosse, né, ou morrido, ou morresse, alguma coisa assim, também, né, o aluguel cobriria o prejuízo, ou seja, né, mais uma vez aqui, uma prática do bom senso, acredito eu. Finalizamos aqui essa parte, vamos entrar agora nas leis sobre moralidade, que vai do versículo 16, na verdade ele vai pegar 3 versículos, 16, 17, vai pular o 18 e vai pegar o 19, tá? 18 nós vamos ver na próxima etapa. Então, do 16, 17, 19, leis sobre as moralidades. Então, nós começamos no versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Olha só que coisa interessante, né? A pessoa, né, cometeria um crime, né, de sedução, né, contra uma virgem, né? O texto bíblico diz que se alguém cometesse esse crime, e a pessoa fosse uma virgem descompromissada, né? A pena para esse crime era pagar o dote e ainda se casar com ela. Porém, olha só o que fala no capítulo 17, né? Eu acho que aqui entra um pouco do direito de pai, né? Penso eu, né? Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente
aos dotes, né, das virgens, né? Ou seja, a virgem, ela tinha um valor, né, para a questão, né, para a lei de Deus. A pessoa virgem era a pessoa que se preservava, né? Tem um valor muito grande, né, diante do Senhor isso, né? Então, se o criminoso, né, se a pessoa que seduzisse essa pessoa, essa virgem, né, tirasse a virgindade dela, mesmo assim ele teria que pagar o dote. Agora, olha só, né? Então, porém, se o pai da moça, né, se recusasse a entregá-la em casamento, né, aí eu penso que é o direito de pai que estava sobressaindo, ainda assim, né, o criminoso, né, o homem que cometeu o crime, né, imoral, né, o criminoso imoral nesse caso, que seduziu a moça, ele ainda era obrigado a pagar o equivalente, né, aos dotes, né, das virgens, né, ou seja, havia um dote estabelecido para, né, para a moça virgem naquela época, né? Então isso era obrigado a ser, era uma espécie de recompensa ou reembolso por algo, por um dano, né? Um dano imoral, né? Causado. Ok? Até aí, tudo bem? Vamos lá. O capítulo 18 a gente vai pular agora. Vamos pegar o 19. Tá? Todo aquele que tiver relações sexuais com o animal terá que ser executado, né? O 19 aqui, ele traz eu estava pesquisando aqui, então são diversas passagens, né, que faz referência a isso, né? Ele menciona uma outra possível situação imoral no meio do povo, né? Nesse sentido, né, a lei registra que o texto determinava que qualquer pessoa que tivesse relações com algum animal cometia um crime de depravação sexual obsessiva, né? Ou seja, que pena seria dada para uma pessoa depravada sexualmente, né? E obsessiva sexualmente por, né, por relações sexuais antinaturais, vamos dizer assim, né? Era a pena de morte, né? E aí eu pesquisei sobre isso aqui, eu encontrei em Levíticos 18, 23, a mesma situação, né? Encontrei também em Levíticos 20, capítulo 20, versículo 15, né? Também, né, a mesma situação. Em Deuteronômio 27, 21, também a mesma situação. E em Judas, capítulo 1, versículo 7, cita que Sodoma e Gomorra sofre o castigo do fogo eterno pela imoralidade, né, e relações sexuais antinaturais, ou seja, duas cidades, né, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por Deus diante de tanta, né, desaprovação do Senhor diante dessa situação, né? Ou seja, a promiscuidade, né, na relação entre homem e mulher, né, fora dessa relação, né, melhor dizendo, né, envolvendo aí a prática, o uso de animais, né, vamos dizer assim, né? Então, como advertência, né, para os nossos dias atuais, né, em Romanos capítulo 1, versículos 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamam, né, de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, nós temos aqui uma advertência, né, para os nossos dias atuais, né, que há um castigo, né, já pré-estabelecido por Deus, por causa dessa perversão que hoje, né, a gente vê muito aí no símbolo do arco-íris, né, achando que é coisa, que é tudo muito bonito, mas a palavra está dizendo, a palavra que está condenando, não sou eu, né? Não é nenhum de nós aqui presente que está condenando isso. Nós estamos vendo o que a palavra está dizendo. É uma perversão, né? E ponto final, não vou discutir isso, tá bom, pessoal? Alguma pergunta, algum acréscimo? Nós vamos passar para o próximo, que é do 18 e 20, né? Que ficaram fora desse pacote agora. Vamos lá, então. No versículo 18, né, fala, não deixem viver a feiticeira, né? Olha só, fala sobre feitiçaria e idolatria agora. Então, sobre a feiticeira, agora o texto faz uma condenação contra a feitiçaria, né? E qualquer pessoa
que se envolvesse com essa prática teria que receber uma pena máxima, né? Ou seja, qual que era a pena máxima? Era a pena de morte, né? O apedrejamento, né? Que nem o irmão citou bastante lá atrás, né? No Êxodo 21, né? Então, a questão aqui agora é que a feitiçaria sempre foi vista como algo abominável perante o Senhor. O Senhor abominava a feitiçaria. Por quê? Porque a pessoa que seguia, né, esse caminho, né, tentava obter conhecimento a parte da revelação divina, ou seja, né, era uma tentativa de interferir no futuro através dos meios ocultos, né, das adivinhações, né, desconsiderando, né, a soberania de Deus. Olha só que, né, é algo, né? Então isso era uma afronta direta ao Senhor, né? Então o Senhor, né, condenava veementemente essa situação, ou seja, né, não se permitia, né, a prática, né, de feitiçaria, de bruxaria ali no meio do povo, né? Não se aceitava isso. Mas da onde vinha isso? Vinha do Egito, né? Lembra que o povo de Deus, né, ele era, né, ele era misturado a muitos outros povos no Egito, e muitos outros povos acompanharam o povo de Deus para não ficarem escravos do faraó no Egito, né? Então a gente viu que muitos falaram, bom, se os israelitas estão indo embora, quem ficar aqui vai virar escravo do faraó, né? Então a dedução era lógica, né? Ou seja, vamos acompanhar eles, né? Vamos fugir com eles. E foi o que aconteceu, só que fugiram com eles, mas também levaram as práticas, né, de bruxaria, levaram as práticas, né, de adoração dos seus santos, das suas imagens e coisas do tipo, né? Ok? Agora, no versículo 20, quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Olha só que colocação interessante aqui, né? Essa seção do texto, né, bíblico aqui fala fala a respeito da idolatria, né? Então foi determinado que quem oferecesse sacrifício a outros deuses e não unicamente, né, ao Senhor, tinha que ser destruído, né? Ou seja, tinha que ser, né, morto, né? Ou seja, condenado à morte, né? A bagagem de adoração dos falsos deuses, né, do Egito precisava ser lançada fora da vida do povo de Deus, para que, né, não houvesse, né, condenação com esse tipo de conduta, vamos dizer assim, né? Então, a palavra destruído aqui, ela pode até nos dar um duplo entendimento, né? Porque o povo, né, colocava algumas conquistas, né, com destruição, se Deus ajudasse, né? Ou seja, né, podia gerar duplo entendimento, porque poderia indicar tanto a ideia, né, de ser devotado, né, ao uso sagrado, ou seja, né, abençoado por Deus uma conquista, né? Então a cidade seria destruída, o povo seria, as coisas seriam destruídas, né? Então, mas com o quê? Com um ato de devoção para Deus numa batalha. Então a gente vê dois exemplos disso aqui em Números, né? Capítulo 21, versículo 2 e 3, faz uma referência a isso, e Josué 7, versículo 11, também faz uma referência sobre isso. Mas, né, em outras ocasiões, né, os bens eram completamente destruídos, né? Ou seja, bem como os idólatras também eram condenados à morte. Então, eu acredito que dentro dessa colocação aqui do versículo 20, o destruído aqui está se referindo, né, a idólatras, e está se referindo, né, a bens dos idólatras. Ou seja, será destruído os bens e as pessoas, né, também serão condenadas à morte, dentro desse contexto aqui do versículo 20. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Muito bem. Vamos lá. 21 a 27 agora, né? Lei sobre os estrangeiros, vulneráveis, empréstimos e juros e penhora, né? Vamos ver tudo isso aqui do capítulo 21, do versículo 21 ao 27. Muito bem. Vamos ler. 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiro no Egito. O que esse versículo mostra para a gente, né? Que precisava ser regulamentada, né, o trato com os estrangeiros, né? Os israelitas, eles tinham que tratar os estrangeiros com respeito, né? Por quê? E não fazer opressão a eles, porque eles também haviam sido estrangeiros no Egito, né? Então aqui a gente vê a primeira ideia de comunhão com Deus,
né? A primeira ideia do povo de Deus respondendo, né, a uma situação de comunhão. Eu não posso cultivar inimigos, né? Ou seja, se é povo estrangeiro que está no meu meio, eu preciso, né, respeitá-los, eu não posso oprimi-los, né? Não é porque eu sou povo de Deus, eu tenho, né, vamos dizer assim, uma condição especial, entre aspas, né? Porque a gente né, sabia que era um povo que era para refletir a vontade do Senhor, na bondade, no amor, na misericórdia, né? E não na arrogância, né? E havia muito entendimento de que eles eram maiorais, né? Ou seja, então eles podiam ser mais arrogantes. Então não era isso, na verdade, que devia acontecer. Então era mais no sentido de comunhão com Deus. Então eles deveriam mostrar que eles eram um povo que tinha um relacionamento de amor, de prosperidade, né, de proteção da parte do Deus vivo, né? Que era o Deus que havia resgatado eles, né, da situação, né, de escravidão, né, escravidão física, né. Aqui a gente ainda não está falando de escravidão de pecados, né, só de escravidão física. Então vamos ver o 22 a 24 agora para formar outro pensamento aqui. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. No 24, com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Olha só, a justiça de Deus aqui, né? O irmão colocou lá atrás, né? Deus também sabe fazer justiça, né? Ou seja, né? Se você oprime, eu também vou oprimir vocês, né? Ou seja, essa regulamentação aqui do 22 ao 24, né? Das leis, também determinam que jamais as viúvas e os órfãos, né? Fossem oprimidos. Né? Que se houvesse alguma opressão contra as viúvas e os órfãos, né? O texto afirma que Deus haveria de ouvir as orações, né, dos oprimidos, né, e traria vinganças, né, contra os opressores, ou seja, né, deixando, né, as suas mulheres viúvas, né, ou seja, os opressores morreriam, né, e os seus filhos órfãos, né. Então seria a justiça, né, do toma lá da cá da parte de Deus, né, ou seja, você faz uma opressão, eu te devolvo uma opressão. Né? Então vai ser muito bem, né? O famoso olho por olho, dente por dente também da parte de Deus aqui eu vejo, né? Pode ser que eu esteja enganado nesse julgamento, mas é o que eu percebo aqui é que não faça para o outro o que eu vou fazer para você, né? Então era uma coisa bem estabelecida aqui, né? Se você fizer para o outro, eu vou te fazer para você também. Então não faça, né? Posso fazer rápido um comentário? Claro. Sim, Davi. Se a gente observar, para algumas traduções aparece afligir, né? Afligir, mas se a gente for pegar a tradução dessa palavra, ela vai muito além, significa maltratar, judiar, né? Quando a gente está falando lá do forasteiro, né? É de você de forasteiro não maltratar essa pessoa, né? Porque muitas vezes o que aconteceu lá no Egito, que eles foram escravos, trabalhavam acima das suas forças físicas, se alimentavam mal, entendeu? É um tipo de judiação, de maus tratos. Então, quando Deus ele fala de afligir, aí está falando de maltratar. E a mesma coisa ele está falando em relação às viúvas e os órfãos, né? As crianças que perdiam seus pais, né? Pai, principalmente, né? Pai, principalmente. Então, de não maltratar essas pessoas. E Deus abomina tanto isso, a questão de maltratar um inocente, uma viúva, uma criança, um órfão, né? Deus abomina tanto isso que a ação dele é muito severa. Porque se for a juízo, o que acontece? A pessoa que está maltratando, a pessoa que está judiando, vai ter o mesmo castigo, vai morrer e seus filhos e sua esposa vai ser viúva e órfã. Então a gente vê aí Deus aplicando a sua justiça. É muito duro. A gente tem que dar graças a Deus de que a gente hoje a gente tem um perdão de Deus, conhece o perdão de Deus, coisa que a gente não conheceu, né? O perdão, né? O perdão de Deus e a possibilidade de arrependimento de uma nova vida, né? E aí não, aí era na lei.
Amém. Obrigado por isso. Paulo César? Ô, irmão, é interessante porque, ainda mais que eles passaram por isso, né? Eles todos ali, Deus ouviu o clamor do povo, né? Eles também. Então, eles sabem o que é isso. Então, eu creio que isso que o irmão acabou de comentar, realmente, né? Você fazer Deus a fez, mesma coisa que você passou Deus fez questão de lembrar eles, né? Ó, vocês passaram por lá, não queiram que eu faça, né? Mesma coisa, muito bem. Vamos ver no versículo 25, né? Se fizerem empréstimo a alguém, né, do meu povo, olha só, não é só do meu povo, olha só o que ele coloca aqui, ó. Se fizerem empréstimo de alguém do meu povo, ou, né, ou melhor, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro, né? Ou seja, tinha uma prática aqui de exploração que não deveria acontecer, né? Então, os empréstimos de valores também eram regulamentados pelas leis aqui em Êxodo 22, ou seja, se alguém emprestasse dinheiro a um pobre, né, esse empréstimo não podia ser feito visando lucro, né? Ou seja, os juros não deveriam ser cobrados, né? O povo de Deus ou, né, necessitado, né, que viviam entre eles, não poderiam sofrer nenhuma opressão aí por causa de agiotas, coisa do tipo, né? Então havia da parte de Deus aqui uma reprova, né, dessa forma aí, tá bom? 26, vamos ver o 26 e o 27 junto, para a gente poder formalizar também, formar também uma outra ideia aqui. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Olha que passagem maravilhosa aqui também, né? Se o manto de uma pessoa, né, fosse tomado como garantia de um negócio, né, de um empréstimo, teria que ser devolvido até o fim do dia, né? Porque isso porque o manto, né, ele era a única coisa que uma pessoa podia, né, que uma pessoa tinha para se cobrir durante a noite, né? Então, qual era o objetivo disso aqui, né? O objetivo era que essa regulamentação era impedir, né, que a ausência, né, de um bem penhorado, né, causasse sofrimento, né, a alguém. Ou seja, principalmente um sofrimento físico, né, que era passar frio, né, não dar uma boa noite de sono para a pessoa, né? O manto né, penso que naquela situação que eles estavam vivendo, o deserto, embora seja à noite, ela é muito frio, né? E mesmo com Deus, né, colocando a coluna de fogo e tudo mais ali, eu imagino que não era quentinho para todos ao mesmo tempo, né? Imagino que haveria sim uma necessidade, né? Passaria o frio sim durante a noite, né? Então, tanto que a palavra menciona isso, né? Como é que ele vai se proteger, né? Ele precisa ter de volta isso. Muito bem. Fechamos, então, esse contexto aqui. Vamos entrar agora no último, que é do 28 a 31, né, falando sobre as leis de responsabilidade civis e religiosa. 28 a 31. Então, 28. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Né? Então, aqui no 28, a gente vê que foi regulamentado que a blasfêmia contra Deus e a injúria, né, contra as autoridades do povo, né, elas eram comportamentos proibidos na lei, né, que foi dada, né, pelo Senhor, né, através de Moisés. Então, por que isso? Né? Porque nesse sentido, quando uma autoridade estabelecida por Deus era injuriada, né, automaticamente a autoridade divina também era desprezada. E a gente pode ver que em Romanos 13, né, capítulo 13, versículo 1 e 2, fala que todos, né, devem se sujeitar às autoridades governamentais. Então, isso transcendeu desde aquela época para agora também, para o Novo Testamento. Então, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Né? As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Né? Então, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra
né, o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem fazem condenação sobre si mesmo, né? O apóstolo Paulo, ele citou, né, esse princípio, né, de maneira bem expressa no texto de Atos, né, no capítulo 23, versículo 5, né? Ele cita de maneira bem explícita isso daí lá. Ele fala o seguinte, ó: pois está escrito, não fale mal, né, de uma autoridade do seu povo, né? Então ele coloca isso, né, de maneira bem clara, né, que quando nós temos uma autoridade que nós não gostamos, nós não devemos falar mal dela, porque ela só é autoridade porque Deus permitiu que ela estivesse lá. Deus permitiu que ela tivesse. Ah, mas eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula. Tudo bem, é um direito seu não gostar, mas você não deve falar mal dessa autoridade, porque essa autoridade foi constituída com a permissão de Deus e pela ignorância das pessoas que votaram nela, né? Então, a ignorância das pessoas que votaram, que não souberam eleger, foi o que colocou essa autoridade lá. Da mesma maneira, né, a ignorância do povo que pedia juiz, que pedia rei, né, quando na verdade deveria, né, seguir a vontade de Deus, e não seguiram, né? Então, a ignorância do povo trouxe sobre o povo, né, o peso, né, da responsabilidade. Então, nós estamos falando aqui, então porque o meu candidato não foi eleito, porque o meu candidato foi eleito. Eleito ou não eleito, a administração dele vai ter um impacto. Esse impacto é responsabilidade de quem votou nele. No caso do povo aqui, né, que está deixando bem claro é que quem instituiu as autoridades foi Deus. Então, quem permitiu que essa autoridade assumisse o comando foi Deus. Deus permite que essa autoridade. Então, se você não quer um governo opressor, coloque isso diante do Senhor em oração. Coloque isso diante do Senhor em oração e faça valer o seu voto, faça valer a sua responsabilidade civil, né? Então, a parte religiosa, ela é um contraponto importante, porque o religioso, ele confronta valores. Se a gente não tiver atento aos valores religiosos e aos valores de responsabilidade, nós cometemos erros e falhas graves. E isso vai sobrecair sobre o povo. Não sobre mim que votei errado, mas sobre o povo de maneira geral. Então, o voto hoje é uma responsabilidade muito grande, e nessa época, né, a autoridade também foi instituída por Deus, assim, desde essa época, na verdade, que eu estou falando, desde essa época, foi instituída por Deus, e Deus pode mudar. Né? Deus pode mudar. Deus pode ouvir o clamor do povo e mudar essa situação. Então, o povo precisa saber clamar, o povo precisa saber levar isso diante do Senhor. No versículo 29, também não retenham as ofertas, né, de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês. Olha só. Também, né, foi regulamentado aqui, né, e alertado que os israelitas não negligenciassem, né, as ofertas das primícias, né, para o Senhor, né? Ou seja, o melhor das ceifas, né, ou seja, das suas vinhas, tinha que ser ofertado ao Senhor. Assim como o filho primogênito, né, de cada família, né, também tinha que ser consagrado a Deus. Né? Por que isso? Porque era a vontade de Deus. A vontade de Deus tinha que permanecer sobre o povo. O povo tinha que ser um povo obediente. Né? Então, essa era a vontade do Senhor. No versículo 30, né? E a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras, durante 7 dias a cria ficaria com a mãe, mas no 8º dia entregariam a mim. Ou seja, mais uma condição que o Senhor colocava aqui diante do povo. Né? Igualmente foi regulamentado que os israelitas tinham que proceder da mesma forma com a primeira cria, né, de seus bois, de suas ovelhas, né, ou seja, dos seus animais ali. A primeira cria também tinha que ser destinada ao Senhor. Lembra que nós tínhamos um povo que precisava viver de ofertas, né? Os levíticos, eles não podiam constituir, né, lavouras, eles não podiam trabalhar, eles tinham que somente cuidar das coisas sagradas. Era um povo que precisava ser sustentados pelos demais. Então, as ofertas para Deus,
né, era direcionada para cuidar desse povo. E não era só esse povo. Lembra das viúvas, dos pobres, das viúvas e dos órfãos? Né? Também, esse povo também era cuidado, né, pelas ofertas, pelas primícias, né, que o povo deveria ofertar. E, inclusive, para que esse povo não ficasse mais arrogante, eles também tinham que ofertar das ofertas que eles recebiam, né, da parte de Deus. Então, era a perfeita, né, a perfeita comunhão que haveria entre o povo. A perfeita... Deus criou uma sociedade, um jeito de ser social ali, um povo que era para ser espelho para a humanidade. Né? O problema é que o homem ele é corrupto, né? Ele é corruptível, né? O coração do homem, né, estraga tudo, né? A vontade do homem estraga tudo. A vontade do homem de melhorar o que é perfeito, né, de tentar mudar o que é perfeito, estraga tudo o que é perfeito, né? Isso é triste da gente ver, presenciar e ouvir. Vocês serão meu povo santo, não comam carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo, joguem-a aos cães. 31. Por fim, né, o povo consagrado ao Senhor, os israelitas também, eles não podiam comer a carne dos animais, né, que tivessem morrido despedaçado por algum tipo de fera selvagem, né? Essa proibição tinha a ver com o fato de que casos assim, né, o sangue não era drenado de maneira apropriada, ou seja, a carne ficava contaminada. Havia uma determinação de Deus de que o animal tinha que ser sacrificado, né, de forma que ele não permanecesse com sangue, né? O sangue do animal era considerado impuro, né? Muito bem, Alessandro. Salva, né? Mas esse corte aqui não é por causa da aula, não. É porque eles faziam aquela sangria, né? Que eles cortavam aqui na parte da que alimentava o cérebro para justamente fazer o escoamento do sangue, né? Eu pensei que era o corte da aula. Esse era o corte feito nos animais, né? Alessandro falou assim, o Neto já passou 10 minutos do tempo, eu vou... Ô, Sara, mostra aí para nós como é que faz aí. Neves, se fosse da aula ia ser de outro jeito, Neves, com certeza. Ainda bem que não é assim, né? Bom, pessoal, o propósito das leis, né, aqui de Êxodo 22, né, do capítulo 1, do versículo 1 até o 31, né, Êxodo 22, ele traz, né, as leis, né, e as normas que tinham o propósito de proteger a propriedade, né, e garantir a justiça e a equidade entre o povo, né? Então, o que a gente viu, né? Através das aplicações dessas leis, era assegurado, né, que os ladrões devolvessem o que roubassem, né? E que as pessoas fossem punidas por seus atos imorais, né? Então, isso é o que a gente consegue ver que havia um propósito, né? Ou seja, uma punição, né? Uma dissuasão, uma desestimulação, né? Por conta das coisas que eram feitas contra, né, as ordenanças de Deus. Além disso, né, essas leis também tinham que também faziam com que os israelitas, né, se responsabilizassem por objetos, bens emprestados, né? Ou seja, não ficava a revelia, né? Eu pego, não sei quando eu devolvo, não sei quando eu restituo, né? Então, até hoje tem muito essa prática, né, das pessoas pegarem e esquecerem de devolver, esquecerem que, né, estão usando algo de outra pessoa, né? Então, isso é muito comum, né? E aí entra um crime que a gente chama de apropriação indébita, né? A pessoa acaba pensando que o material é dela, né? Então, pelo cuidado, né, com propriedade de terceiros. E também eles estabeleciam que os danos causados tinham que ser reparados, né? Ou seja, de modo que essas normas também protegiam, né, as pessoas vulneráveis, né, de serem exploradas, né? Então havia também uma preocupação dentro desse capítulo aqui, né, de não haver exploração, né, contra as pessoas vulneráveis. E numa aplicação prática, né, para os nossos dias, né, essas antigas leis registradas aqui em Êxodo 22, elas podem nos ensinar sobre a importância de seguir os princípios morais e éticos, né, como a honestidade, a integridade, né? Não devemos ser nós devemos ser cuidadosos, né, em não usar, né, nossos bens de maneira desrespeitosa, né? E temos, né, que
ser compromissados, né, em agir com misericórdia e retidão, né? Ou seja, né, se eu tenho, né, na minha presença, na minha frente, ou se eu tenho na minha presença alguém, né, que precisa, né, de ajuda, que precisa de misericórdia, ou que vejo alguém que está sendo enganado, sendo passado para trás, né, eu tenho que, né, demonstrar minha ação, né, minha forma de retidão, minha forma moral, minha forma ética de agir, né? Além disso, né, essas leis também nos lembram, né, de que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas, né? Ou seja, nada é nosso, né? Tudo está para nós emprestado, tudo está para o nosso uso, mas nada é nosso. Vem do Senhor, vai voltar para o Senhor, nem o nosso espírito, nem a nossa alma é nossa. Ela vem de Deus, ela volta para Deus. Nós só temos a responsabilidade de cuidar, né? Então eu tinha comentado aquela hora, né, que a virgem tinha um valor muito grande, né? Nós temos uma alma e um espírito que tem um valor muito grande para Deus. E essa alma e esse espírito que Deus não quer perder de nós. E Ele quer que nós cuidemos, que nós devolvemos isso para Ele um dia, né? Porque isso volte para a glória dele, mas volte, né, muito melhor do que Ele nos entregou, né? Ou seja, nós temos a responsabilidade de nos melhorar a cada dia, né? Então, que a paz e a graça, né, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os que o buscam. Amém? Amém. Obrigado, Neves. Obrigado, mano. Desculpa Barbosa. pelo passar do tempo. Não, não, tranquilo, mano, tranquilo. Barbosa. Vamos orar? Amém. Oremos. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso Pai, grande és tu, ó Pai, sabemos que não há outro além do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. E queremos render graça porque o Senhor é bom, ó Pai. Ó Senhor, obrigado pelos nossos irmãos, nossas irmãs que estamos nessa noite, nessa live, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Obrigado pela vida do Neves, ó Pai, que o Senhor tem capacitado, tem dado sabedoria a ele para que ele possa continuar sendo esse servo fiel, ó Pai, responsável na tua obra, fazendo a tua vontade, Senhor Deus. E colocamos em tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor Deus, peço esta noite que eu possa, se for da tua vontade, dar cura aos nossos irmãos que carecem, ó Pai, de um toque especial do Senhor. Coloca em tuas mãos, ó Pai, a vida do nosso irmão Davi. O Senhor sabe que também é um servo fiel ao Senhor. Tem orado, Senhor, nós temos clamado ao Senhor para que o Senhor possa restabelecer a sua saúde. Ó Senhor, o sobrinho da Lícia, Senhor. A vida, Senhor, de Renata e Geisa, que o Senhor possa cuidar também. A vida do seu Rubens. Ó Senhor, nosso irmão Claudio Miro. Nossa irmã Luísa, que está com nós, ó Pai. Nosso irmão Sérgio e Dona Jura, Senhor Deus. A nossa irmã Hilde, ó Pai. Nosso irmão Paulo Sérgio. Ó Senhor Deus, queremos colocar em tuas mãos a nossa vida de Dona Jovina e seu Aníbal. Abençoe esses casais abençoados, ó Pai. A vida do nosso irmão Giovanni, o Senhor sabe a luta dele, ó Pai. Ele sabe que ele tem clamado ao Senhor para que seus filhos possam aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador. E que o Senhor continue dando sabedoria a ele, ó Pai. Nosso irmão José Augusto, ó Pai. Ó Senhor, também peço pela vida do Alessandro, da Sara, que o Senhor possa cuidar também, ó Pai, a vida do Alessandro, que ele possa continuar sendo esse servo, ó Pai, se dedicado ao Senhor. Cuida, ó Pai, abençoa a vida dele, a nossa irmã Cleonice, ó Pai, nosso irmão Antônio Rodrigues, ó Senhor, nosso irmão Dirceu, o Gerson Brizola, ó Pai, João e Ivan, que estão aqui conosco, nosso irmão Natan e Alcione, ó Pai, a Tatiana Pinho, Senhor Deus, ó Senhor, nosso irmão José Valdivino, nosso irmão Paulo César, Senhor Deus, são tantos irmãos, ó Pai, e queremos colocar em tuas mãos, Senhor, a vida da nossa irmã Doeres, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a vida do Senhor Ezra, dê força a eles, que eles possam continuar nessa caminhada. Que o Senhor também dê saúde, Pai, a vida do professor Enio. Cuida, Senhor, dele. Abençoa, Senhor Deus, o nosso irmão Norto, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa cuidar, ó Pai, da Valderiza, Senhor Deus. Nosso irmão Tiago, Edinalva, Senhor. São tantos irmãos, ó Pai, que têm clamado ao Senhor. Eu também coloco em tuas mãos, ó Pai, a vida da Neidinha, Senhor, do Valdivino. O Senhor sabe, ó Pai, o nosso desejo que a Neidinha um dia se entregue ao Senhor, ó Pai, aceite o Senhor como único Senhor Salvador de suas vidas. Sabemos, ó Pai, o quanto ela é preciosa, ó Pai, para o Senhor, mas que nós, ó Pai, como servos do Senhor, possamos sempre, ó Pai, estar preparados, dedicados, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos ensine, ó Pai, nos corrige,
Tira, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada em nós e faça, Senhor, servos fiéis ao Senhor, ó Pai. Que nós possamos sempre honrar e glorificar ao Senhor. Que nós possamos exalar o teu bom perfume. Que as pessoas possam ver em nós Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esses homens e essas mulheres valorosas, o qual tem se dedicado a cada dia no seu reino. Nos ensine a cada dia, Pai, nos dê intrepidez de falar da tua palavra. Que nós possamos continuar, ó Pai, falando do verdadeiro evangelho genuíno, ó Pai. Que a gente não venha com modinhas, Senhor. Que a gente não venha com coisas fora que não estão na tua palavra, Senhor Deus. Nos ensine a cada dia, Senhor. Ó, Papai, obrigado. Nos dê uma noite abençoada, Senhor. E se for da tua vontade, do teu querer, que amanhã nós possamos estar, ó Pai, acordados com mais um dia de vida, agradecendo, ó Pai, pelo alimento, pelo trabalho, pela família, Senhor, pelo sustento do dia a dia, porque o Senhor promete que não irá faltar nem água, nem pão, Senhor Deus, nem vestimenta, Senhor, nada teremos falta, Pai. E obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, ó Pai, pela tua bondade. Em nome do teu filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor, obrigado por sim. Amém. Obrigado, Barbosa. Amém, valeu, Barbosa. Amém. Valeu. Valeu, né? Neves, obrigado a todos os irmãos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Neves. Maravilhoso, Neves. Boa noite, irmãos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu. Boa noite. E aí, Dirceu? Boa noite, irmãos. Obrigado, Neves. Obrigada, irmão Nivaldo. Mensagem, né? Amém. Valeu, Neves. Excelente, Deus abençoe, Saulo. Neves. Amém. Boa noite, Renato. Valeu, Neves, pela